Olá, meus amigos, eu vou contar uma história para vocês aqui muito interessante desse livro aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aqui tem uma história de um cara chamado Hiro Onoda, vamos chamar ele de Onoda. Esse cara, ele era do exército e ele foi para a guerra, naquela época que teve a guerra de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu aquela explosão que acabou com os dois países, naquela época no Japão. E Hiroshi Onoda, ele foi um cara muito interessante que ele foi para a guerra para lutar contra os americanos e ele continuou lutando. Naquele tempo da guerra, acabou a guerra e ele continuou lutando mesmo depois de acabar a guerra. E aí mandaram panfletos para ele, o governo o imperador mandou panfletos para ele avisando que a guerra tinha acabado e mesmo assim ele continuou lutando contra a guerra, matando camponeses e fazendo como se estivesse continuando a guerra. Ele fez isso por durante 30 anos. O que eu quero deixar bem claro e interessante dessa história é o seguinte, que Onoda lutou por 30 anos. Tem pessoas que elas vivem a vida dela por 30 anos. Então essas pessoas elas vivem 30 anos, às vezes infelizes. Elas vivem igual o Onoda viveu infeliz por 30 anos, lutando numa guerra que já tinha acabado. E lutando por um período muito difícil. E na mente dele a guerra não tinha acabado. Mandaram panfletos para ele, o imperador mandou panfletos para ele e ele continuou, até que no final ele virou uma lenda, uma história. Por quê? Porque muitas pessoas elas vivem assim, elas esperam 30, 40, 50 ou até mais alguns anos na vida e vivendo a mesma vida, vivendo a mesma mesmice, não investem no futuro delas, não pensam no futuro melhor, não querem construir uma família, querem viver a mesma vida do mesmo jeito que está, não constrói uma família. Enfim, essas pessoas elas continuam vivendo aquela mesmice, ou seja, uma vida inútil. Então a pergunta que eu faço para vocês é, muita gente fala assim, eu quero ser feliz, eu quero ter uma prosperidade financeira. Como é que ela vai fazer? Primeiro ela tem que tomar uma atitude. Se ela continuar vivendo os mesmos 30 anos como o Onoda viveu, como se estivesse na guerra, ela não vai sair da mesmice. Você pode dizer, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, não importa, mas se você não toma uma atitude, se você não se dedica a construir o seu futuro, a mudar o seu futuro, você não vai ter resultados diferentes, você vai continuar a mesma coisa. Igual eu costumo ver pessoas que elas trabalham por 5, 6 anos na mesma empresa e elas continuam lá, passam mais 5, 6 anos, elas continuam na mesma empresa, continuam com o mesmo salário, com o mesmo carro, com a mesma vida. Não é errado ter o mesmo carro, a mesma vida, porém elas não saem da mesmice. Aí elas falam assim, eu quero mudar de vida, eu quero ter resultados diferentes, mas elas vivem reclamando, elas vivem colocando pontos negativos na cabeça delas. Então a questão de você ser negativo, você cria problemas para a sua vida. Eu falo, por exemplo, o meu mesmo. Então quando eu uso pensar positivo, acreditar que é possível, eu conquisto as coisas. Já aconteceu muitas coisas na minha vida por mudar a forma de pensar. Então a forma que você pensa faz diferença também. Onoda pensava que estava na guerra, Onoda continuou por seus 30, 40 anos naquela guerra, achando que estava tendo guerra, mas já tinha acabado a guerra, já não tinha mais a guerra. O imperador mandou mensagem para ele, ele não acreditou. Então ele acabou se tornando uma lenda, por quê? Porque ele mesmo não acreditou que ele poderia voltar para o Japão e reconstruir a vida dele, a família dele de volta. Então assim, é uma triste história, mas é uma história que muitas pessoas vivem hoje no mundo. Muitas pessoas, elas querem sair da zona de conforto, mas elas não saem porque elas continuam na zona de conforto. Elas vivem a mesma rotina, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Chega na sexta-feira, tem um happy hour, aí vão para o happy hour. Chega na próxima sexta-feira, tem outro happy hour e a vida continua a mesma. Não investe no futuro, não compra uma ação, não investe em alguma coisa que vai poder gerar rendas para você poder ganhar dinheiro. É tão interessante você dormir e acordar, você ter ganhos, é muito interessante. Agora, se você gosta de trabalhar, não é nada contra quem trabalha, mas imagine você trabalhar de segunda a domingo para ganhar o mesmo salário, para viver a mesma vida. Existem pessoas que vivem essa vida por 20, 30, 40 anos como Onoda. Então as pessoas elas não mudam a realidade dela. Elas querem mudar, elas falam que o meu sonho é conquistar isso, meu sonho é ter minha casa, meu sonho é ter meu carro, meu sonho é viajar o mundo, meu sonho é tantas coisas, mas elas mesmas não mudam a realidade delas. Elas continuam só dizendo que querem, que sonham. Sonho no papel, na realidade. Um sonho você tem que colocar escrito ele e lutar para que ele realize. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo. E muitas pessoas elas não têm meta e elas não têm objetivo.
Fica uma dica aqui para vocês. Até o próximo vídeo que eu vou estar fazendo aqui para vocês, contando um pouco de uma história de alguém, a história de alguns livros que eu já estou lendo, estou estudando, para que você venha se refletir e tomar uma decisão. A pergunta é: qual é a decisão que você tomou para sua vida? O que você deseja para sua vida? Eu desejo para vocês todos um sucesso e até o próximo vídeo.